Olá, pessoal! Vamos dar início aqui a um simulado de questões, tá? De português da Banca Selecom apenas de 2021, são questões bem recentes, tá bom? Vamos lá, vamos para a primeira questão, que fala o seguinte: a vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, fazendo com que ele crie defesas, anticorpos especiais contra uma série de doenças que, quando ocorrem, podem acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida. O verbo fazendo encontra-se no gerúndio. O que é o gerúndio, gente? É uma forma nominal, tá? É uma forma nominal. O gerúndio, a gente tem o quê? A gente tem a terminação NDO, né? Fazendo, cantando, pulando, dançando, escolhendo, tá? Nós temos três formas nominais, como o infinitivo, né? Cantar, dançar, pular, fazer, partir. Temos o gerúndio, né? Cantando, dançando, pulando. E temos o particípio, né? Que é feito, dançado, cantado, pulado, tá? Então, existem essas três formas nominais. E aqui ele está falando do gerúndio, tá? O gerúndio, segundo, né, a questão, o verbo fazendo encontra-se no gerúndio e introduz uma expressão com o sentido de quê, tá? O fazendo está introduzindo qual o sentido nesse trecho aqui de um texto associado? Vamos analisar novamente. A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, fazendo com que o sistema imunológico do organismo crie defesas, tá? Então, acarretando na criação de defesas, resultando na criação de defesas. A gente tem aqui a criação de defesas como sendo uma consequência da sensibilização do sistema imunológico do organismo que acontece por conta da vacinação, com uma consequência, ok, pessoal? Não é uma comparação, a comparação normalmente tem o como, tá? Não é o caso. Contestação, você contestar, você negar alguma coisa, né, através de argumentos, também não é o caso, e nem de causa, tá? Então, aqui é uma questão de consequência, tá? A vacinação sensibiliza, né? Imuniza o organismo e, consequentemente, o organismo cria defesas, anticorpos contra a doença específica ali, tá bom? Então, a letra A é o nosso gabarito. Número 2, mais uma questão da Selecom de 2021, com o mesmo trecho, tá? Da questão anterior. E aqui ele está falando o seguinte: no trecho, o verbo poder encontra-se na terceira pessoa do plural, tá? Vamos encontrar aqui o verbo poder. A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, fazendo com que ele crie defesas, anticorpos especiais contra uma série de doenças que, quando ocorrem, podem acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida, tá bom? Então, esse verbo poder aqui está na terceira pessoa do plural, tá? Eles podem, terceira pessoa do plural. Então, por que ele está na terceira pessoa do plural? Porque ele está concordando com qual elemento? Qual elemento o verbo poder está concordando, tá? Então, vamos lá, vamos analisar novamente. A vacinação sensibiliza o sistema imunológico, fazendo com que ele crie defesas, anticorpos especiais contra uma série de doenças que, quando ocorrem, podem acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida, tá? Quem pode acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida? Quem pode causar isso? Doenças, tá bom, gente? Uma série de doenças, tá? E aqui a gente tem, né? A gente tem doenças como sendo, né, o núcleo do sujeito, tá? E esses podem aqui estar concordando com quem? Podem estar concordando com doenças. As doenças podem acarretar a morte ou deixar graves sequelas na pessoa acometida, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra C, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3 aqui da Selecom 2021. Isso tem repercutido na queda da cobertura vacinal esperada e em uma certa resistência de aderência às campanhas nacionais, como recentemente contra o sarampo. A estratégia presente na frase acima, de defesa da ideia central formulada, é de que,
tá, gente? Aqui, ele está falando sobre uma situação que tem repercutido na queda da cobertura vacinal, que tem feito com que a procura por vacina tenha diminuído, tá? Dentro do esperado. E uma certa resistência que as pessoas têm de aderir às campanhas nacionais, tá? Como recentemente tem acontecido contra o sarampo, tá? E aqui o que ele faz? Como, por exemplo, tem acontecido contra o sarampo. Ele exemplifica, tá bom? Ele dá um exemplo, tá? De um caso que aconteceu em que você teve uma queda na cobertura vacinal esperada, tá? E uma resistência às aderências a campanhas nacionais, tá? Então, ele está indicando o quê? Um exemplo, tá? Para poder reforçar aquela ideia que ele está colocando, que ele construiu ali no texto, tá bom? O argumento de autoridade não tem relação, né? O argumento de autoridade, normalmente, né? Você tem ali uma situação em que você tem uma pessoa que ela tem autoridade, tá? Propriedade sobre aquele fato, ela tem uma formação, tá bom? Ela tem uma credibilidade em relação àquilo que ela está falando. Estrutura de dilema, né? O dilema é aquela situação em que você fica, né, entre duas situações, né? Fica numa situação de dilema. Também não é o caso aqui, porque ele está exemplificando. A narrativa pessoal é um relato, né? Pessoal é um relato em que a pessoa ela fala sobre alguma coisa, algo, né, marcante da sua vida, tá? Faz na forma de narrativa. Também não é o caso, tá bom? Então a gente tem aqui claramente uma situação de exemplo. Vamos para a próxima questão da Selecom 2021, questões bem recentes. É necessário ainda que se busque combater rápido e fortemente a divulgação pelas mídias sociais de notícias falsas, fake news, a respeito das vacinas. O modo verbal em busque reforça o seguinte sentido na formulação do autor. Olha só. É necessário ainda que se busque. Aqui, gente, a gente tem o que se, ó, tem o se. E esse se mostra pra gente, né, que se busque, né? A gente tem um modo aqui do subjuntivo, tá bom? E o subjuntivo normalmente nos leva ao quê? A uma situação de dúvida, né? A gente tem o subjuntivo, tem o indicativo que dá aquela ideia de certeza e tem o imperativo, né, que dá aquela ideia de pedido, de ordem, de desejo, né, de conselho. E esse se a gente dá essa ideia, né, de subjuntivo, que, como eu falei, expressa a ideia de dúvida. No entanto, como sempre, a gente tem que analisar o contexto. Por isso que eu sempre falo isso, tá? Não fiquem presos a conectivos, não fiquem presos a palavras-chave. Usem sim as palavras-chave a favor de vocês na hora de uma prova, tá bom? Nem sempre a questão é pegadinha, mas às vezes ela é pegadinha, tá? Então vocês têm que ficar ligados. Então, eu acho que é isso. Agora analisa o contexto. Tá? Então aqui, olha só, vamos analisar o contexto. É necessário ainda que se busque combater rápido e fortemente a divulgação pelas mídias sociais de notícias falsas a respeito das vacinas. É necessário ainda. Ele não está colocando uma situação de dúvida, não está colocando em xeque isso, tá? Para ele ali, tá claro que ele deseja, é um desejo que ele tem de que se combata rapidamente, fortemente, tá? Com vigor, fake news, notícias falsas. É um desejo dele, é um desejo do autor, tá bom? De quem escreveu esse texto, tá? Que se busque combater rápido e fortemente a divulgação de notícias falsas, tá? Então a gente tem aqui a ideia de desejo, tá? Não é uma certeza, porque não há uma certeza de que isso vai acontecer, de que esse combate rápido e forte aconteça, mas ele espera que sim, ele deseja que sim, tá bom? E também muito menos uma negação. Ok? Vamos para a próxima questão. E nossa última questão desse simulado, tá bom? Vamos lá. É necessário ainda que se busque combater rápido e fortemente a divulgação pelas mídias sociais de notícias falsas, fake news, o mesmo texto da anterior, né? A respeito das vacinas. No trecho, o emprego dos parênteses se justifica por quê? Bom, aqui, gente, quando ele coloca o parênteses, ele está fazendo o seguinte, ele está colocando um termo que é muito falado, tá? Que está na mídia, que está o tempo todo sendo veiculado, tá bom? Então, ele introduz um termo com ampla circulação, né? Para que ele seja acessível a todos, para que todos entendam, né? Quando ele fala de notícia falsa, entendam que o quê? Já faça uma associação ao fake news. Mas é óbvio, nem sempre, tá bom, gente? Às vezes a pessoa tá sempre ouvindo fake news, né? E quando você coloca aqui
no português, ela não tá entendendo muito bem do que você tá falando. Aí quando você coloca aqui fake news, ela, opa, já sei, tá falando o quê? Tá falando daquelas notícias lá que o pessoal circula que não tem, né? Que não tem veracidade, tá bom? Então, ele introduz um termo com ampla circulação para deixar aquele texto, né, mais acessível, para que fique mais claro a ideia que ele está querendo passar, tá bom? Então, aqui a gente tem a letra C como sendo resposta. Não é uma definição, porque ele não está definindo o que é uma notícia falsa, tá? Não está dizendo o que é uma notícia falsa, tá colocando só um termo aqui que tem uma ampla circulação. Não está indicando uma discordância, tá? Na verdade, são termos iguais aqui, só que um está em português, outro está em inglês, só que o de inglês acaba que ele tem uma ampla circulação. E nenhuma contradição entre as expressões, tá bom? Portanto, de fato, a nossa resposta é a letra C. Eu espero que vocês tenham gostado desse simulado, tá bom? Eu pretendo fazer outros, então se vocês também estão gostando do conteúdo do canal e querem mais simulados e querem mais questões, coloca nos comentários, diz o que vocês querem, tá? Quais são os assuntos que vocês desejam, tá? Me dá um feedback, tá bom? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!